Salve, salve para você que tá ligado, sintonizado aqui na Gazeta Esportiva. Tá começando mais um primeira edição. Eu tô acostumado a falar, tá começando mais um Quem é Melhor, mas hoje é a minha estreia aqui apresentando o primeira edição dessa terça-feira, depois da finalização de mais uma rodada que terminou ontem no Campeonato Brasileiro. A gente tem muita coisa para falar hoje, vamos falar dos 4 times aí paulistas. São Paulo jogou ontem. Se deu bem, subiu na tabela e pegou um Eu te apresentei, Lorenzo? Não me apresentou. Então por que você tá falando assim antes mesmo de eu te apresentar? Desculpa, me empolguei. Faz tempo que eu não apareço aqui na bancada do Gazeta Esportiva primeira edição. Desde que o Atlético Paranaense ganhou a Copa Sul-Americana. Que isso, hein? Então tô é feliz uma honra. Lorenzo, tudo bom? Estar de volta. Ainda mais ao seu lado. Que isso, aí tudo fica mais fácil, né? Então eu vou pedir pra você, é claro, comentar durante aqui o programa, a gente vai ler. Depois que a gente passar os 2 primeiros times, a gente lê os comentários de vocês. Podem criticar, é claro. Pode. Mas, né? Sua maneira, se respeito, for xingar, a maneira. Até porque a gente nem vai ler o comentário se você xingar. Então nem vale a pena perder o seu tempo. E claro, a gente tem sempre a nossa enquete. A enquete de hoje, inclusive, é relacionada ao tricolor. O São Paulo, depois dessa mostra de força aí do 4-0 contra a Chapecoense, vai brigar pelo quê no Campeonato Brasileiro? Vai brigar pelo título ou briga apenas por vaga na Libertadores? Eu já vou começar por você, Lorenzo. Você votaria no quê? Entra lá no nosso site pra votar. Tem que ter os pés no chão, foi uma vitória muito boa, como há muito tempo não se via. Mas eu acredito que não vai chegar pelo título. Eu vejo o Palmeiras ainda, mesmo com uma fase, muito à frente de todos os outros. E os outros têm que brigar mais por Libertadores mesmo, que o título, na minha visão, pelo elenco, o Palmeiras vai acabar, com o decorrer das rodadas, se destacando aí de novo. Então é isso. Eu não vou opinar como comentarista, não, né? Pode opinar, opina sim. Então, o São Paulo, eu acredito que ele se reforçou para brigar pelo título. Se você olhar as peças do time, o São Paulo acho que tem qualidade de elenco, até, na minha opinião, até superior ao Santos, por exemplo, para brigar pelo título. Mas pelo começo irregular no Campeonato Brasileiro, pela instabilidade que demonstrou até agora, eu não acredito que vá brigar lá em cima pelas primeiras posições. Acho que... Foi uma vitória muito legal, mas em meio a resultados bem questionáveis e... Assim, não vejo o São Paulo engatando mais jogos como esse, apesar de que, como você falou, o time é bem legal, acho que é entre os 4 melhores do Brasil, mas dentro de campo não vem mostrando isso e não gera essa expectativa para o torcedor. Então vamos começar a falar mais sobre o São Paulo. São Paulo que ontem venceu por 4-0 a Chapecoense, um jogo bastante peculiar, porque até o final do primeiro tempo estava 0-0 e com 10 minutos do segundo tempo estava 3-0 no placar, né? O que você pode falar sobre esse jogo? Por que mudou tanto assim? O Cuca fez 2 substituições que influenciaram diretamente na partida, que foi a entrada do Toró e do Everton na vaga do Pato e do Luan. Mudou o jeito de jogar do São Paulo, o time ficou mais incisivo no ataque e acabou criando as oportunidades de gol. Também contou um pouco com as falhas defensivas da Chapecoense, que faz um Brasileirão bem aquém das expectativas. Você acha que cai a Chapecoense? Olha, eu vou ser sincero, eu torço para que a Chape não caia, mas eu acho que vai acabar caindo. E sobre o Pato, eu já adianto que eu tenho uma opinião, não sei se impopular, mas eu tenho uma opinião sobre o Pato em relação ao posicionamento dele e a vaga dele dentro do time. Mas o que você acha? Com a entrada do Everton e do Toró se destacando, você acha que ele pode perder vaga nesse time? Se ele continuar fazendo o que vem fazendo, jogar de uma forma displicente, apática, é muito provável que perca a vaga, porque desde que ele voltou, ele marcou seus golzinhos e tal, mas dentro de campo ele não produziu o que se espera. E o São Paulo tem bons reservas, por mais que o Everton sofra com as contusões e o Toró seja bastante novo, são jogadores de potencial e que podem agregar muito. Eu particularmente acho que o Pato, ele briga por posição diretamente com o Hernanes. Eu não vejo os dois sendo titulares no São Paulo. Acho que são 2 jogadores que comprometem a fase defensiva do time, então acho que eles não têm tanto a entregar na marcação e isso prejudica bastante. E por outro aspecto, eu acho que o Pato não tem rendido jogando aberto. Eu gosto do Pato justamente atrás do atacante, mais centralizado. Então por isso que eu não vejo Pato e Hernanes atuando no mesmo time, na mesma escalação.
Por isso que eu acho que talvez os dois briguem por uma vaga só. Eu fico um pouco com a impressão do Pato do Osório jogando aberto e tal. Eu daria mais tempo pra ele nessa posição. Vamos ver, né? Às vezes é uma questão física, né, também. E por dentro ele fica um pouco acanhado, ele não consegue ter o arranque dele que é bom, pelas pontas é mais fácil, indo de frente pro lateral. Então eu daria um pouquinho mais de tempo pra ele jogar ali no setor esquerdo dele. E Lorenzo, você lembra a última vez que o São Paulo tinha goleado assim, cara? Eu lembro porque eu li. Mas até então ontem conta pra eu não gente lembraria. aí, quanto que foi? Foi 2017, um jogo contra o Linense no Morumbi. Linense? Exatamente. Quarta de final do Campeonato Paulista, né? São Paulo ganhou de 5-0 e o técnico era ele. Rogério Ceni. Pois é, faz tempo, hein, torcedor de São Paulo. Nesse ano, o São Paulo ganhou de 4-1 no Novo Horizontino, né? Logo no início do Campeonato Paulista. E ano passado tiveram 2-3-0, mas não mais do que isso. Sim, um detalhe desse jogo contra o Novo Horizontino é que quem deu assistência foi o Everton. Sim. Desde então ele foi o maior assistente do São Paulo no ano passado. Ele não tinha dado outra assistência até ontem. O São Paulo que vai agora à quinta posição, foi um salto considerável na tabela, com 18 A rodada pontos. foi perfeita. Os Exatamente. adversários diretos todos empataram ou perderam e o São Paulo cresceu na tabela. E o último assunto do São Paulo, queria saber o que você acha da declaração do Hudson, do pedido do Hudson pro Cuca de não ser mais usado na lateral direito e só como volante. Olha, eu respeito, é uma decisão do jogador, ele tá realmente jogando improvisado, mas assim, ele tem que entender que o São Paulo tem bons jogadores para volância. E ele ultimamente não tem tido bom rendimento, então ele abdicando de jogar na lateral, ele praticamente perde uma vaga no time titular. Ele falou, eu não quero jogar no time titular se não for como volante. E como volante ele não tem essa vaga. Então eu não vi com bons olhos isso, até porque o Cuca testou ele várias vezes, na pré-temporada ele jogou ali, na intertemporada ele jogou ali, aí chega na volta do Brasileiro, ele fala, não quero jogar nessa posição. Um pouco de descaso com o clube e outra, ele é um funcionário. Para mim ele tem que ser colocado onde o treinador quiser, e se ele não gostar, problema dele, tem que acatar a decisão. Eu particularmente, a minha opinião sobre o Hudson, eu acho até que ele rende melhor na lateral direita do que jogando como volante. Eu acho que o Hudson, ele não consegue ter a pegada suficiente para jogar como um primeiro volante e também não tem a habilidade, a técnica para jogar como um segundo, para apoiar mais no ataque. Então acho que ele fica meio perdido ali pelo meio e gosto dele na lateral direita. Acho que uma coisa que eu vejo como um problema dele jogar na lateral é a falta de apoio ao Antony. Acho que o Antony fica um pouco perdido ali pela direita quando joga com o Hudson na lateral, por característica, né? O Hudson não é um cara que vai muito à linha de fundo. Então o Antony acaba tendo que ficar muito preso ali pela ponta direita. Eu acho que, eu não sei o que você acha, mas eu gosto muito mais do Antony quando ele tem essa liberdade de se movimentar por dentro, quase às vezes como um meio armador mesmo, saindo da ponta e tendo a liberdade. A linha de três meio-campistas mais ofensivos, os dois pelas laterais e o centralizado, eu gosto que todos tenham liberdade de movimento. Sim. Na hora de marcar tem que voltar para recompor e tal, mas no ataque, eu acho que todos têm o direito de se movimentar. E nos clubes do Brasil eu não vejo muito isso. Não. Por isso que na Europa tem um dinamismo muito maior, né? Na Europa os jogadores não guardam posição, e no Brasil fica muito preso. Por exemplo, o Pato pela esquerda, o Antony pela direita. Então acho que tem que dar liberdade mesmo e na hora da recomposição ele volta para marcar. Mas no ataque tem que ter total liberdade mesmo. E a gente ainda não falou sobre o Raniel. O Raniel que fez seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Já tinha estreado contra o Palmeiras, entrou justamente no lugar do Pablo, que tem uma lesão ligamentar no tornozelo direito. E fez gol ontem, né? Ainda participou do primeiro gol do São Paulo também, fazendo pivô. O que você pode falar desse jogador? O que você achou da atuação? E também se acha que ele pode ser importante aí pro restante da temporada? Ele foi super bem. O gol que ele fez mostra um pouco de perseverança, né? Ele não desistiu da jogada, roubou a bola da zaga. É um jogador bom. Ainda preciso esperar um pouco para ver, porque no Cruzeiro ele teve muito problema físico. E no São Paulo a gente sabe que o departamento médico não dá boas esperanças pro torcedor. Exato. Normalmente. Então, se ele se condicionar bem fisicamente e tal, não voltar a sofrer com contusões, eu acredito que vai deslanchar. É um garoto muito bom de bola, tem personalidade, característica para jogar pela frente, jogar centralizado, jogar pela ponta. Eu acho que é uma das boas contratações do São Paulo na temporada. O São Paulo fez várias contratações, mas a maioria ainda não rendeu o esperado. Ele é um dos que eu também quero esperar para ver o que vai render. Eu acho que das contratações que o São Paulo fez até o momento na temporada, na minha opinião, a que mais se justificou até agora foi o Thiago Volpi no gol. Sim.
Ao contrário de alguns companheiros nossos de redação, que estão ali atrás, que não confiam no goleiro de São Paulo, eu acho que o Volpi foi uma contratação muito acertada do São Paulo. É um cara que teve dificuldade no começo. Eu até vi uma entrevista que ele deu a um jornal mexicano falando sobre a dificuldade de adaptação. E eu confesso que eu nem tinha pensado nisso, mas eu acho que pode fazer sentido e acho que não me parece ser uma desculpa leviana. Ele falou sobre a dificuldade até do tempo de bola ser diferente por causa da altitude no México. E acho que pode ter atrapalhado no começo e sinto ele muito mais seguro agora, até mesmo nas bolas levantadas na área, que era um problema no início. Não lembro da última falha dele nesse sentido. E, na minha opinião, sempre fazendo intervenções importantes ali atrás, né? O que você acha? Você tende a concordar? Sim, eu concordo. Quando os jogadores vão para esses centros mais afastados, tem jogadores de bom nível, mas não do nível brasileiro e tal, como o México, a China, etc., que tem picos, jogadores de nome, mas também tem jogadores muito ruins. Ele acaba sofrendo um pouco com o nível mesmo. E muda em relação à altitude e tal. Ele começou mal, não engrenou, aí a torcida até cobrou um pouco ele. A torcida que pediu a contratação dele nas redes sociais, como eu não via há muito tempo. Desde que, 2, 3 anos atrás, o torcedor de São Paulo já pedia a contratação dele. Mas agora ele se firmou, ter feito atuações ótimas, mesmo com a falha contra o Palmeiras, lá que deu toda aquela polêmica com o refletor. Eu acredito que ele vem fazendo uma boa temporada sim. Como você mesmo disse, eu discordo de alguns companheiros da redação, mas eu vejo o Volpi no São Paulo com bons olhos sim, e tem tudo para fazer uma trajetória vitoriosa. Tanto é que o Leco já pretende, né, investir nele no final da temporada para comprar em definitivo. São 5 milhões de dólares, né? Ele mesmo já falou abertamente sobre isso. É o passe, é o valor que o São Paulo teria que pagar para ter o Thiago Volpi. Aí acho que ainda é cedo para a gente tomar qualquer tipo de opinião e decisão sobre isso, mas pelo menos acho que até o momento seria um reforço definitivo interessante para o time de São Paulo. Com certeza, um jogador interessantíssimo. Então agora a gente vai passar para o Palmeiras, mudar de muro ali, né, na Barra Funda, os dois co-irmãos. O Palmeiras que... Rapaz, não tá fácil a vida no Palmeiras, né? Não tá fácil, hein? Vem de 3 resultados bem ruins, na verdade. E ainda teve que lidar com todo esse problema no avião, todo esse desespero. Não, eu teria entrado, assim, numa paranoia absurda. Sim, porque eu já tenho muito medo de avião. Eu também, nossa. Eu adoro viajar de avião porque eu acho incrível a sensação, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo. Então, eu imagino que... E já tem um desgaste, né? Querendo ou não, a parte mental pesa, né? Exatamente. Você sai de uma eliminação na Copa do Brasil, que eu acho que, por mais que seja pro time do Inter, que é um time bom, um time respeitável, não se esperava que o Palmeiras fosse cair agora pro Internacional. E depois uma derrota pro Ceará por 2-0 no perdendo uma invencibilidade de 33 jogos. Exatamente. É um time que não tá acostumado a perder. E você não sentia aquela segurança, porque geralmente nos jogos do Palmeiras, por mais que o Palmeiras não jogue tão bem, você sente aquela segurança de que o Palmeiras vai ganhar a qualquer momento. E eu não senti isso, tanto no jogo contra o Inter quanto no Ceará. Normalmente o Palmeiras leva aquele jogo em banho-maria, mas sempre controlando o adversário. Nos 2 jogos ele foi muito controlado. Isso é muito ruim para a equipe porque acaba sofrendo defensivamente e o ataque... O Palmeiras ele se arma para defender e atacar do jeito que dá. E quando a defesa não vai bem, isso influencia diretamente o ataque. Tanto é que o ataque não produziu nesses 2 jogos. E ainda mais chegar na Argentina agora, jogando um jogo de classificação fora de casa, em que é importantíssimo não sofrer gols, nessa situação é realmente muito complicado. E falando da partida especificamente contra o Godoy Cruz, o Filipão tem à sua disposição a força máxima do elenco, então vai poder escolher com o que tem de melhor, e tem muita coisa boa ali, vamos combinar. Dessa forma, o Palmeiras deve entrar em campo com o Everton, na lateral direita Marcos Rocha, a zaga Gustavo Gomes e Luan, pela esquerda Diogo Barbosa, Felipe Melo, aí Bruno Henrique, e a primeira dúvida pelo lado do campo, ou o Zé Rafael, que vem sendo titular, ou o William, né, que a torcida do Palmeiras tem um carinho muito grande. Sim. E tem se recuperado fisicamente depois da lesão que tirou ele por meses e meses de campo. Aí, por dentro, outra dúvida entre Rafael Veiga e Gustavo Scarpa.
Dudu e o Daverson, tão criticado Daverson. E essa escalação aí, o que você acha? Quem que você escolheria? Faria mais alguma mudança? Olha, entre Zé Rafael e William, eu ia de Zé Rafael. O William, pô, ele voltou há pouco tempo, teve uma lesão gravíssima. Botar o cara pra jogar já num jogo de Libertadores, mata-mata, eu acho meio arriscado. E no meio, qual que é a do meio? É disputa entre Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. É uma boa disputa, eu acho os dois muito bons jogadores, mas eu ia de Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa, eu acho que ele tem uma maior capacidade de finalização e marcar fora de casa em jogo mata-mata de Libertadores é importantíssimo. O Rafael Veiga é um bom jogador, mas ele é mais cadenciador. O Gustavo Scarpa é o vice-artilheiro do Palmeiras no ano, se eu não me engano, ou até mesmo artilheiro, talvez. E ele tem uma bola parada muito boa, né? E esse tipo de jogo, o Palmeiras tem ótimos cabeceadores, acho que pode ser um fator decisivo, né? Batendo um escanteio, até mesmo uma falta lateral. Sim, agregaria demais. Eu imagino que o Filipão vai entrar com o Gustavo Scarpa, conhecendo... Mas que eu acho que o Filipão não gosta muito do Scarpa, porque... a torcida do Palmeiras tem essa certeza, né? O Godoy Cruz é um time... Dá pra se dizer que é um time fraco, um time que não vai trazer muitos problemas pra esse time do Palmeiras? É um time que... A princípio, né? A gente nunca sabe... Sim. É um time que em outras temporadas fez boas campanhas dentro da Argentina, nunca teve uma ascensão continental, mas dentro da Argentina é um time de destaque. Mas o último ano foi muito ruim, se eu não me engano eles foram a 14ª campanha apenas. E para piorar, desde o término da fase de grupos, eles perderam 4 jogadores. Vou passar até o nome exatamente dos jogadores que saíram do time. 4 titulares, inclusive. O zagueiro, Diego Vieira, os meio-campistas Halil Elias e Ángel Gonçalves, e o atacante Juan Lucero. Então, são nomes que eram importantes para o time, que foram vendidos. E deve fazer ainda mais falta para um time que já não tinha lá tantas opções técnicas, provavelmente, né? Sim, mas eu acredito que eles vão contar muito com a torcida, porque, o time chegar numas oitavas de final de Libertadores, um time que não está acostumado, os argentinos fanáticos por futebol como são, eles vão lotar o estádio, vão botar pressão, e cabe ao Palmeiras. O Palmeiras é um time cascudo, o Filipão tem por característica formar times cascudos. Então, mas eu acredito que o Palmeiras vai fazer uma boa partida assim e sair com um resultado bom. Mesmo vitória ou empate. Não acredito que perca lá, não. E o Daverson, hein? Cara, é uma incógnita. Eu não consigo entender essa insistência do Filipão. Ainda mais com o Borja. O Borja pode ter a trajetória que tem no Palmeiras, ser muito aquém do que se espera. Mas, ele é um cara que sabe fazer gol. Exato. E o Daverson, ele não tá sabendo nem fazer gol. Tem um histórico bom em Libertadores, né? Exatamente, fez 9 gols pelo Palmeiras na Libertadores do ano passado. Então o cara, querendo ou não, gosta de jogar esse tipo de competição. Acho que o Filipão devia dar uma chance nesse jogo mesmo. Não deixa pra escalar no Brasileiro, já escala na Libertadores mesmo, que é onde ele gosta de jogar. E uma coisa que eu particularmente não consigo entender é a falta de oportunidades pro Arthur. Eu também não consigo entender. Tem aquele negócio lá dele ter um problema no pé, um pé ser maior e outro menor e tal. Mas, ele foi contratado pelo Ceará depois de fazer um ótimo brasileiro. Exato. Não foi uma contratação tão barata assim. Acho que ele merecia mais oportunidades no Palmeiras, até porque a fase dos centroavantes são muito ruins. Para ele não jogar é porque realmente nos treinamentos o Filipão não deve estar gostando nada do que tá vendo. Foi curioso que agora o Palmeiras foi jogar contra o Ceará lá no Castelão e a torcida do Ceará ali atrás no banco de reservas pedindo pro Filipão para devolver o Arthur pro Ceará. Pô, Filipão, tá usando, devolve para nós, que vai ser importante aqui, né? E a gente termina aqui de falar do Palmeiras, já falamos sobre o São Paulo. Palmeiras, agora eu quero pedir pro Lourenço ler um pouco dos comentários, o que vocês estão achando do programa, sobre os assuntos que a gente tem debatido até aqui. Vamos ver aqui. O Adilson da Marisa disse: avante nação trimundial, vamos brigar nas primeiras posições. O que você acha? São Paulo vai brigar pelas primeiras posições? Eu acho que Palmeiras e Flamengo se consolidam. Eu vou colocar Palmeiras, Flamengo e Santos. O Santos pelo fator calendário, de que não vai ter as outras partidas pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Então eu acredito que o Santos vai brigar ali lá em cima nas primeiras posições. Então acho que essas 3 já estão meio que definidas. Então só vejo o São Paulo ali brigando a partir da 4ª. Certo. A Marina Buffon, nossa companheira de redação, tá dizendo que é sempre bom te ver em todos os programas da Gazeta. Olha só, grande abraço, queridíssima. Não posso dizer o mesmo sobre o outro comentário. Não, esse aqui a gente não vai ler. É mais um companheiro de redação, mas esse aí a gente faz questão de não ler.
O Vanderlei Barbosa tá dizendo que o São Paulo vai brigar pelo título. O Éder Chaves tá pedindo mais chances para os garotos da base. O Bruno Rodrigues tá mandando um oi. Oi, Bruno. Oi. O Romário Rodrigues está dizendo que o São Paulo vai brigar pelo título. E o Gilmar Rolim eu já li. Eu não li, não lembro. Vou ler de novo, se eu não li, vou ler de novo. É sempre bom. Com todo respeito, somente por uma vaga na Libertadores. Grande abraço, essa Gazeta só tem profissionais de alto nível. Com o elogio desse fica fácil, hein? E dá aquela moral. Sim, levanta, né? Dá aquela confiança para continuar. E é isso. E o João Brito, fechando aqui, o João Brito tá falando que o Tricolor achou um time e agora vai. Confiança do torcedor São Paulino. Já vi esse filme antes, hein? Então vamos tocar o barco aqui, agora vamos falar de Corinthians. O Corinthians que na última rodada empatou com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E curioso, o Flamengo foi treinar no CT do Corinthians logo depois. Você teve presente lá, Lourenço? Estive presente, foi um negócio legal, né? Porque tem até a foto aí, ó, do Carille com o Jorge Jesus. O Carille, inclusive, fez questão de apresentar o CT pro Jorge Jesus. O Jorge Jesus ficou bastante... Ele não ficou tímido lá, não. Ele ficou bastante em casa. Nos treinamentos ele gritou bastante, viu? A imprensa pôde acompanhar bem de perto. E ele é bem ativo, uma coisa que eu ainda não tinha visto no futebol brasileiro. Durante os treinamentos ele cobra demais. Ele não para de gritar um instante. Mesmo o senhorzinho, como dá pra ver na foto, ele é bem agitado, viu? Que acho que talvez seja justamente a grande diferença entre os técnicos ditos estrangeiros e que vêm de fora, como até o próprio Sampaoli, né? A intensidade no treinamento. Às vezes não são nem treinamentos tão longos, né? Justamente eles preferem fazer treinamentos mais curtos, mas muito intensos em cada ação empregada ali pelo jogador. Sim. E ele fez ali tipo Ele fez um treinamento em campo reduzido e cobrou muito toque de bola. E em todo instante ele gritava, não deixa chegar, pedindo agilidade no passe. Ele pegou muito no pé do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem por característica o drible, o arranque, a finalização, mas ele tem um passe bem defasado. E é uma coisa que, pelo treinamento que eu vi, o Jorge Jesus tá tentando consertar isso nele. Bruno Henrique que começou o ano sendo o principal jogador do Flamengo e agora perdeu esse posto, digamos assim, pro Gabigol, né? Que tem feito muito gol, é o artilheiro do ano no Brasil, aí tem se destacado bastante com a camisa rubro-negra. A gente acabou até saindo um pouco do Corinthians pra falar do então, eu ia Flamengo, até falar o último assunto relacionado ao Flamengo e Corinthians. Teve uma polêmica, né, podemos dizer assim. As pessoas às vezes também tentam criar coisas onde não tem, né? O Andrés, ele, durante uma passagem do canal Fox Sports, o Andrés apareceu no fundo fazendo aquele gesto de roubo, o famoso gesto de roubo. Aí o Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, os dois inclusive estiveram juntos no CT ontem, aproveitou para explicar o que aconteceu. Aí ele disse que o Andrés estava fazendo uma brincadeira com ele. Era tudo uma brincadeira. Tem pessoas que estiveram inclusive presentes ali na zona mista que relataram que na verdade nem estava falando sobre um roubo. Que o Andrés ele tava falando sobre justamente que o Flamengo tava com muito dinheiro lá e que ele ia pegar emprestado. Sim. Um pouco. Ele ia pegar um pouquinho do Flamengo. Então, na verdade, talvez nem tenha... A gente não pode afirmar com certeza, mas talvez nem tenha ligação com uma afirmação de um possível roubo ou um possível Flamengo sendo prejudicado. Normalmente as pessoas aumentam muito as coisas. Foi uma brincadeira que... Eu acho que um dirigente tem que ter um pouco de cuidado, ainda mais numa zona mista, que tem câmera pra tudo quanto é lado. É o Andrés, né? É o Andrés, né? Ele já fez o que fez semana passada lá com as declarações em relação ao Raí, etc. Mas apareceu de novo na mídia, né? Exato. É uma coisa que talvez não é tão necessária assim. E agora falando de Corinthians mesmo, deixando o Flamengo de lado, o Corinthians, rapaz, falando também de brincadeira... A gente sempre brinca do apito amigo pro Corinthians e do favorecimento. Pra você que fala isso, o Corinthians não tinha um pênalti marcado há 52 partidas. Ou 9 meses. Desde a final da Copa do Brasil. Segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, quando o Thiago Neves derrubou o Ralf na área e o juiz deu pênalti. Desde então, o Corinthians não tinha um pênalti marcado. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu vi... alguns lances sendo mais pênaltis que esses não dados pro Corinthians do que o árbitro marcou. O do Avelar contra o CSA. Aquilo foi muito pênalti. Ele não ter passado pelo VAR é algo que não dá pra acreditar. Eu já revi o lance do Berril com
com o Berril com o Wagner Love, e até agora eu não tenho uma opinião formada se foi pênalti ou não. Cara, é um lance complicadíssimo. Eu acho que isso é muito interpretativo. Não dá pra condenar o juiz por marcar ou por não marcar. Uhum. Então, por mim, não influenciou o resultado da partida. Era uma coisa bem aceitável, qualquer coisa que ele decidisse. E falando agora da situação médica do Gustavo, tá difícil, hein, de voltar o Gustavo. Tá complicado, né? Ele começou o ano voando, aí depois teve uma queda física, ficou no banco de reservas. O cara, agora tem o Wagner Love como centroavante. E ontem ele não treinou, ele ficou na parte interna do CT, no Lab R9, que é um centro de reabilitação do Corinthians, fazendo um fortalecimento. Mas a tendência é que ele já está em fase de transição, ele teve um problema na coxa, mas ele já está em fase de transição. Ele chegou a treinar com bola semana passada, mas regrediu na evolução. A tendência é que volte nas próximas semanas, mas não sei se até o final da temporada ele vai conseguir readquirir a forma física que ele sempre acaba teve. perdendo espaço, querendo ou não, né? O pior é que é uma posição que o Corinthians precisa bastante, Sim. porque ele estava voando. No começo do ano ele estava marcando praticamente todos os gols Sim. do Corinthians. E o Wagner Love ele tem uma característica um pouco diferente. Sempre bom ter opções legais para o ataque, ainda mais com virtudes diferentes. E o Corinthians entra em campo ainda no meio da semana, antes do Campeonato Brasileiro. Vai jogar contra o Montevideo Wanderers do Uruguai, na Arena Corinthians, na quinta-feira, né? Sim. Esse duelo, a gente ainda não tem muitos detalhes de provável escalação, né? Acabou de começar a semana. Mas o Carille, imagino eu que talvez poupe um ou outro jogador, né, pra essa partida? Eu acho que não. Eu acho que o Carille vai tentar fazer o resultado em casa para fora jogar tranquilo. Pode ser. E a tendência é que ele vá com força máxima e repita a escalação que usou contra o Flamengo. Que foi um bom desempenho, né? O próprio Carille elogiou bastante. A gente tava brincando na redação que é raro o Corinthians... Geralmente é o contrário, né? Às vezes o Corinthians não joga bem e ganha. E no domingo o Corinthians jogou bem e não conseguiu com o resultado, né? No finalzinho ali. É ossos do ofício, né? Achei que faltou um pouco de sorte ali pro Cássio no lance. Foi realmente uma coisa que... Eu não acreditaria. Eu acreditaria que o Corinthians ia ganhar a partida até com certa facilidade. Pô, o Flamengo deu um chute no gol no segundo tempo e fez o gol. O Corinthians defensivamente é muito bom. No ataque conseguiu o seu golzinho, como sempre. E achei que ia segurar o resultado, mas acabou não conseguindo. E agora vamos falar do Santos, do Peixe. O Santos que anunciou ontem uma contratação, né? Não foi jogador, mas é uma contratação ali que vai compor a direção. O Paulo Tuori, conhecido já aqui. Sim, ele é um cara... Mais conhecido no São Paulo do que no Santos, né? Sim, ele é um cara com uma bagagem enorme no futebol internacional, no futebol sul-americano. E é uma boa contratação, um cara experiente para gerir o futebol do Santos, mas uma coisa que eu não entendi muito bem é que eu não entendi o que ele vai fazer ali exatamente. Exatamente, até porque ele não vai ter influência nas negociações. O cara que trabalha no departamento de futebol normalmente tem alguma influência nas contratações. Ainda mais um cara com o gabarito dele, ele sabe ver jogadores, garimpar talentos. E não entendi essa decisão do Pérez em não deixar ele influenciar nas negociações. Às vezes um pedido do próprio Tuori, né? Não sei. É verdade, ele não chegou a abrir o jogo em relação a isso, mas se ele aceitou o convite é porque acatou a decisão. A ideia do Santos, inclusive, é ter o Renato de volta. Renato que é o diretor executivo de futebol, mas que está afastado das atividades como tal desde janeiro por conta de problemas pessoais. Então, imagino que o Santos esteja pensando no Renato como um cara mais focado, né, em contratações, na questão de mercado, e talvez o Paulo Tuori mais lá dentro, né, dentro da casinha, arrumar as questões de futebol, às vezes até um pouco mais administrativo do que propriamente do futebol. Talvez até para acalmar os ânimos, né, que o Santos tem um bastidor um pouco conturbado. É um contrapeso ao Pérez, né? O Pérez sim gosta de falar. Ele adora. Pra quem tá cobrindo o Santos é ótimo, né? Pô, notícia todo dia. Todo dia ele fala alguma coisa, fala de negociação. Ainda mais o Sampaoli, né? Que o Sampaoli também tá... Sempre que tem coletivo, ele reforça o pedido pelo meio-campista, pelo lateral direito. É uma coisa legal esse bastidor do Santos, que há muito tempo já vem recheando as notícias do clube. E o Sampaoli, inclusive, ele tá preocupado ali com o meio-campo, depois da saída do Jean Lucas, que cada vez mais ia ganhando espaço e sendo um dos principais jogadores do Santos.
Foi vendido pelo Flamengo, que é o time que tem os direitos do Jean Lucas, para o Lyon da França, por uma boa quantia de dinheiro. E o Santos ficou de mãos abertas, né? Porque não tinha... Não tinha o que fazer, basicamente. E o Sampaoli, ele quer uma reposição à altura. Um jogador que chegue pra de fato acrescentar ali no Ele abdicou da lateral direita, que também era um pedido que ele vinha fazendo recorrentemente. Inclusive vai testar até jogadores da base, inclusive um garoto de 17 anos. Né? Sim, para dar prioridade ao meio-campista. Ele quer porque quer o meio-campista é a grande posição que ele quer. Os outros são secundários. É o grande pedido do Sampaoli. E pelo jeito que as coisas andam, não sei se a diretoria vai acatar. Exatamente. A diretoria que inclusive estava negociando com o Adriano, que foi parar no Atlético Paranaense. O Adriano foi especulado em diversos times do Brasil. E um dos motivos dessa negociação não ter avançado foi justamente o Sampaoli falou: opa, vamos conter os gastos aqui no lateral, que a prioridade tem que ser o meio-campo. Já foram alvos também do Santos o Hernani, ex-volante do Atlético Paranaense, que estava no Zenit, foi pro Parma da Itália. Inclusive ele que era a grande esperança, né? Exato, e ele para mim era o nome mais interessante de todos. Eu gosto bastante. Ele jogava demais no Atlético Paranaense. O cara sabe defender, sabe atacar, tem um chute de média distância muito bom, sabe, entra na área também às vezes, não muito, né? Quando abre espaço ele vai lá e se aventura no ataque. Era um cara que poderia ajudar bastante o jeito de jogar do Santos, com o jeito do Sampaoli, mas agora já fechou com o time italiano. E agora o Santos, no momento, eu vou ler aqui as opções que o Sampaoli tem para montar o meio-campo, né? Alisson, Diego Pituca, Carlos Sanches, Jean Mota, o Jobson, que até agora não estreou no time uma coisa que também não dá para entender, ele não ter estreado. Pô, o Sampaoli afirma que ele ainda não entendeu o modelo de jogo, a forma de jogar do Santos. Mas teve tanto... baita esforço para contratar ele, muita burocracia, tanto tempo de negociação. Exato. Aí o cara chega, o treinador não usa. Exato, complicado. Mas o Sampaoli tem uma personalidade dessas, forte, né? O Evandro, recém-contratado, que ainda nem chegou a jogar ainda pelo Santos. Sim. E o Ivonei, o garoto da base, que também, se eu não me engano, ainda não entrou em campo em partidas oficiais pelo Santos. Sim. Realmente falta, acho que o Jean Lucas deixou um espacinho aí, né? Buraco a ser preenchido. Ele foi contratado como uma aposta, mas em 6 meses ele se firmou muito bem. E as outras opções que tem aí são dois muito bons titulares, que é o Carlos Sanches e o Pituca, mas as demais escolhas não vejam muita coisa para agregar. Acho que precisa realmente de um jogador para a posição. Então a gente finaliza por aqui o assunto dos 4 clubes paulistas. Eu vou pedir pro Lourenço de novo ler mais uma leva de comentários pra gente, antes da gente terminar o programa e mostrar o resultado da enquete. O João Brito disse: Carille é um ser humano diferente. Sou São Paulino, mas eu gosto dele. É legal quando os rivais reconhecem o trabalho dos outros. Bom, o Edenilson Cunha disse: Dali Verde. E o Messias Honório disse: Vai Santos. Bom, e o Jefferson Santana, que os internautas estão debatendo futebol aqui no próprio chat, ele disse: eu sou Timão e não faria isso. Respondendo o João Brito, o João Brito falou que reconhece o Carille como um bom treinador. Ele disse que não reconheceria um treinador São Paulino como um bom treinador. Rapaz, mas tá certo, tá certo. Cada um com a rivalidade. Com a rivalidade que gosta. Tá certo, essa rivalidade às vezes é boa, né? Pra dar uma boa, é isso que é pimenta de futebol. Exato. Ana, a gente pode mostrar o resultado da enquete mais um pouquinho. A gente agora vamos caminhando para a parte final do programa. Fazia muito tempo que o nosso queridíssimo Lourenço não participava. É verdade. Sentiu em casa? Me senti bem. É sempre gostoso fazer o programa aqui. Os minutos passam rápidos, né? Isso é muito legal. Eu também fiz o programa essa semana e tô aqui de novo, tô muito feliz porque é sempre muito legal estar, inclusive, com vocês que estão assistindo a gente. Sim, e outra coisa, a gente vai voltar pro YouTube. Segura a gente, hein? Aí segura a gente. Segura a Gazeta Esportiva, tem muita coisa por aí, o Show de Bola arrasando na audiência, o Quem é Melhor tá voltando. E vamos mostrar agora o resultado da enquete, 77% das pessoas que votaram acham que é só... E o São Paulo só briga pela vaga da Libertadores, né? Concordaram com a gente. Eu acho que a tendência é essa, justamente. O São Paulo dificilmente vai brigar por título, né? Sim, uma vitória já colocar na briga pelo título, uma vitória
por mais que seja de goleada, já colocar na briga pelo título não dá, né? Eu acho que os 23% que votaram no título devem estar no famoso modo empolgou. Exatamente. E tem que segurar essa ilusão aí. É isso. Eu queria agradecer a presença de vocês que assistiram o programa. Queria agradecer a Ana aqui pelo programa também, sempre muito importante para fazer tudo isso acontecer. Lourenço, até a próxima. Até a próxima, foi um prazer estar de volta aqui. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Amanhã, quarta-feira, a gente está de volta aqui, 12:30, no horário de sempre. Você está sempre convidado, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários, pela participação. Até mais. Tchau, gente.